Olá pessoal, meu nome é Luiz. Eu vou resolver aqui a questão 11 da lista 3 com vocês. Então, a questão 11 diz o seguinte: implemente um programa que imprime os termos de um APG crescente que são menores que 200. O programa deve receber o valor do primeiro termo e da razão, ambos números reais maiores que 1. Então, é, o nosso programa vai rodar, pessoal, enquanto cada termo da nossa PG não for menor que 200. Então, enquanto um dos termos, desculpe. Então, vamos pensar aqui primeiro em dividir nosso problema por partes. Vamos primeiro fazer um programa que recebe a razão e o valor do primeiro termo, que são números reais e maiores que 1. Então, vamos lá. Eu vou declarar duas variáveis aqui, que eu vou chamar A0, que vai ser meu primeiro termo, e R, que vai ser nossa razão. Então, a gente vai ter o seguinte: o usuário vai digitar o valor do primeiro termo. Então, o que é que o usuário faz? O que é que a gente faz? A gente diz que A0 recebe prompt, que o usuário vai digitar um valor, insira o valor do primeiro termo e vamos converter esse valor para número real. Como é que a gente faz isso? Utilizando a função parsefloat. Então, o usuário vai digitar um valor aqui, por exemplo, 3,5, e ele vai poder armazenar esse valor 3,5 na variável A0. Beleza? Então, é isso que nosso programa faz até agora. Mas, e se o usuário digitar um valor menor que 1? Como é que a gente faz para impedir que o usuário digite esses valores? É simples. A gente vai fazer o usuário ficar preso nisso aqui. Ou seja, a gente vai fazer o usuário redigitar o valor até que ele seja maior que 1. Então, se A0 for menor ou igual a 1, o usuário vai ter que redigitar A0. Desculpe que eu esqueci de fechar o parênteses, o aspas aqui, certo? Ah, agora tá certo. Então, isso aqui, se o usuário digitar, por exemplo, 0, ele vai receber essa mensagem. Só que veja só o problema. Se eu digitar 0 de novo, o meu programa sai do meu if. Então, a gente tem que repetir isso para o usuário infinitamente ou até que ele digite um número maior que 1. Então, o comando que a gente vai utilizar é o comando while. Porque o while vai ficar repetindo enquanto essa condição aqui for verdadeira. Então, se o usuário digitou 0, ele vai fazer 0 é menor ou igual a 1? Sim, verdadeiro. Agora, se o usuário digita 2, ele vai fazer 2 é menor ou igual a 1? Falso, né? Então ele vai sair desse while. Beleza? Então vamos ver aqui como é que isso vai funcionar. Se ele digitar 0, ele vai fazer isso infinitas vezes. Agora se ele digitar 1, também, né? Porque o número tem que ser maior que 1. Se eu digitar 1.1, veja que saiu. Então funciona. Outra forma de implementar aqui, pessoal, essa condição aqui, seria com o meu operador de negação. Como é que eu faria isso? Eu, eu quero que meu número seja maior que 1. Então a condição deve rodar enquanto o meu A0 não for maior que 1. Então eu vou escrever. Atenção para esses parênteses aqui, porque sem um parênteses essa condição não vai funcionar. O que é que eu tenho aqui? Enquanto A0 não for maior que 1. Essa exclamação aqui é uma negação. Ou seja, enquanto A0 não for maior que 1, eu vou ter isso aqui. Então vamos testar? Então,
Vejam que é a mesma coisa escrita de uma forma diferente. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui para o nosso R. Agora, com R é a mesma coisa, né? Então, o que a gente vai mudar? A gente vai mudar somente a letra, né? Aqui a gente coloca R. E aqui a gente coloca razão. Então, olha que curioso aqui. Insira o valor da... Tá todo troncho, né? O nome aqui. Como é que a gente pode resolver esse problema? Utilizando esse comandozinho aqui. O que é que esse comando faz? Ele padroniza, vamos dizer assim, a nossa gramática. Ou seja, ele vai começar a aceitar acentos, tio, essas coisas que são caracteres especiais que geralmente os ingleses não usam, né? Então, isso aqui, os ingleses, os americanos, enfim. Então, isso aqui deve funcionar a partir de agora. Vamos testar aqui. Veja que agora eu tenho razão escrito da maneira correta, né? Então, perfeito. Agora a gente precisa pensar em como é que a gente resolve o problema da PG, que é realmente o que a questão quer da gente. Então, como é que a gente faz para calcular um termo de uma PG? Basicamente a gente segue um algoritmo. O que é que seria um algoritmo? Seria mais ou menos uma receita de bolo. Como assim? É, é uma coisa que segue uma fórmula. Vamos escrever assim, uma formulazinha matemática. Então, como é que a gente faz isso? PG seria o termo da nossa PG, né? Recebe o valor de A0, que seria o primeiro termo da PG, vezes o valor de R elevado a um número I menos 1, onde o meu I varia de 1 até o número N. Tá confuso? Tá, mas então bora ver uma demonstração disso aqui. Se o meu I valer 1, eu vou ter que PG vai valer quanto, pessoal? A0 vezes R elevado a 0. Certo? Então, se eu tiver aqui o meu A0 valendo 3 e o meu R valendo 3, o que é que eu vou ter aqui no final das contas? Eu vou ter PG vai ser igual a 3 vezes 3 elevado a 0. Que isso dá quanto? Me dá 3, né? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Beleza? Então, continuando com o meu A0 valendo 3 e o meu R valendo 3, no segundo termo eu teria PG recebe 3 vezes 3 elevado a 2 menos 1. Isso vai ser igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Isso vai continuar até que o meu PG seja menor que 200. Perfeito? Então, teria uma coisa assim. Enquanto PG for menor que 200, eu vou reproduzir essa formulazinha matemática aqui, com o meu I variando de 1 até N. Beleza? Então, vamos escrever aqui isso aqui. O meu A0 e o meu R, a gente já cuidou dos dois, né? O usuário vai passar, isso não é problema nosso. Então,
vamos pensar aqui agora no nosso i, que é o valor em questão que a gente quer, é, que a gente precisa declarar aqui. Nosso i, vejam aqui que ele vai variar de 1 até um n, mas como a questão não fala pra gente qual o valor de n, o nosso i, pessoal, ele vai variar até que nossa PG seja menor que 200. Então aqui, por exemplo, se a PG de 3 for igual a 81 até o momento, o próximo termo deveria ser 81 vezes 3, né? Que dá 243. Quando o PG for maior que 200, que é o caso aqui, 243, o nosso i para e a gente sai do laço. Então nosso código, pessoal, ele não tem bem um n fixo. Ele vai funcionar enquanto o PG for menor que 200, beleza? Então vamos ver como é que isso ficaria na prática. Vou declarar meu i aqui, começando de 1, e enquanto PG for menor que 200, o que é que eu vou ter aqui? Declarar meu PG aqui começando de 0, né? Eu vou ter aqui esse pequeno algoritmo. Nosso i, pessoal, ele vai variar de 1 até um n, mas como a gente não sabe qual é o valor de n, a gente diz que nosso i vai variar de 1 até nossa PG ser menor que 200. Então o i vai variar, e para o i variar, a gente tem que botar i mais mais. Ou i recebe i mais 1, ou até mesmo i mais igual a 1. Isso aí, pessoal, é a mesma coisa escrita de forma diferente, tá? Então, vamos tirar essa parte do i aqui, que a gente já resolveu. E agora a gente precisa ajustar esse operador aqui, que seria a potência, né? Então, r elevado a i menos 1, como é que eu escrevo isso? Tem uma função aqui no JavaScript, né? Que é o math.poll r elevado a i menos 1. Beleza? Beleza. Perfeito. Então, o que é que falta agora? Falta a gente imprimir o valor de cada termo na nossa PG, né? Então, alert PG. Se o usuário digitar a PG aqui de 3, 9, 27, 81, 243. Parou. Mas a questão quer que a gente imprima o 243? Eu acho que não, né? A questão quer que a gente imprima os menores que 200. Então a gente bota aqui: se PG for menor que 200, eu imprimo. Se não, nada deve acontecer, né? Então, certo? Beleza? Agora, se eu tirar essas chaves aqui, vejam que vai funcionar da mesma forma, né? Por quê? Porque quando eu tenho o if sem as chaves, pessoal, ele executa uma instrução. É como se eu tivesse isso aqui para uma única instrução. Beleza? Então, if pg for menor que 200, ele executa uma instrução. Que instrução é essa? Alert pg. Então, nosso programa funciona e ele calcula a PG de um dado a 0 e um dado R. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, só mandar e-mail para nosso e-mail da monitoria
de lógica de programação, que eu vou deixar na descrição, e ou procurar a gente no nosso horário de atendimento. Muito obrigado por assistir.